pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falar da mentoria do jogo da vida e hoje nós vamos falar do poder da mente mestra. Nós já abordamos aí o desejo ardente, que é fundamental para a gente conseguir alcançar algum resultado. Falamos sobre a fé, falamos sobre a autossugestão, que é muito importante, a gente sugerir aquilo que o nosso cérebro vai pensar. Falamos sobre o conhecimento especializado, a pessoa conhecer de algo específico para tentar prosperar com aquele conhecimento. A imaginação, que é muito importante, falando da imaginação, que é a oficina da fé. Falamos do planejamento organizado. A partir do momento que eu tenho um desejo, eu tenho fé que eu vou conquistar aquele desejo ardente, eu sugiro para o meu cérebro que eu tenho que ficar com aquilo, o que ele vai pensar, ficar com aquele desejo na mente, eu mentalizar ele sendo realizado. Eu tenho conhecimento para conseguir conquistar aquele objetivo, eu tenho uma imaginação fértil para imaginar como que seria eu já em posse daquele, colocar aquilo de forma física, materializar o meu desejo. Eu tenho que ter o quê? O planejamento organizado. Como é que eu vou conseguir conquistar esse objetivo? Como é que eu vou planejar? Quais são as etapas do meu projeto? Eu tenho que ter isso bem detalhado. E eu tenho que ter o quê? O poder também da decisão, saber decidir na hora certa e, principalmente, eu tenho que ter perseverança. A partir do momento que eu decido e que eu tenho todos esses passos que eu falei, eu tenho que ser perseverante, eu não posso desistir. Eu tenho que ter em mente que a determinação é fundamental. Se eu fracassar no caminho, eu tenho que voltar e continuar a fazer o que tem que ser feito. Então, a perseverança ela é fundamental. Então, quando a gente fala de mente mestra, o que é a força motriz, o poder ele é fundamental para se ter sucesso na acumulação de dinheiro, na prosperidade. A pessoa tem que ter o quê? Poder. Então, qualquer plano, ele vai ser inerte, vai ser inútil se não houver poder suficiente de transformá-lo em ação. Eu tenho que ter energia. Quando eu falo de poder, eu falo de energia para transformar aquilo em ação. O poder ele pode também ser definido como o conhecimento organizado e dirigido com inteligência. Se eu tenho conhecimento organizado, eu tenho poder. A informação ela é muito importante. A informação, o conhecimento ele vem da informação. Então, o poder, da maneira como palavra, como ele é usado, refere-se ao que é um esforço organizado, a energia colocada, ele é aquele esforço organizado que é suficiente para permitir que uma pessoa transforme o desejo no equivalente físico, financeiro. Então, a partir do momento que eu tenho todas as etapas do desejo ardente, da fé, da imaginação, do planejamento organizado, do conhecimento, tem que ter o quê? Aquele poder. Então, esse esforço organizado, ele é obtido a partir de uma coordenação de esforço de duas ou mais pessoas. Aí que entra a mente mestra. A partir do momento que eu quero constituir algo grande, eu preciso de ter pessoas para estar comigo. Eu não consigo fazer nada grande sozinho. Então, eu preciso de duas ou mais pessoas ali que trabalham juntas para um determinado fim, num espírito de harmonia. Tem que ter harmonia entre essas pessoas também. O poder é necessário para a acumulação de dinheiro, para a prosperidade. O poder também ele é necessário para manter o dinheiro depois dele ter sido acumulado. Então, se eu tenho uma equipe de mente mestra, eu tenho um desejo ali, que eu quero colocar ele para funcionar, quero alcançar aquele desejo, eu tenho fé, eu tenho imaginação, eu tenho planejamento. A partir do momento que eu tenho um planejamento com as pessoas que vão me ajudar, essas pessoas fazem parte da minha mente mestra. E a partir do momento que eu consigo acumular dinheiro, por exemplo, com essas pessoas, é importante a gente manter o poder, a energia, da mesma forma, para manter aquilo que eu consegui acumular. Então, a gente tem que conquistar o poder pelo quê? Pela mente mestra. A mente mestra, ela pode, como é que a gente pode definir essa mente mestra? É uma coordenação de esforços e também conhecimento. Isso é muito importante. O que é fundamental? Essa coordenação de esforço e conhecimento tem que ser num espírito de harmonia. As pessoas têm que estarem harmonizadas, pode ser duas ou mais pessoas. Para o quê? Para alcançar um objetivo definido. Então, eu tenho um grupo de pessoas harmonizadas para alcançar ali um objetivo definido. Nenhuma pessoa pode ter grande poder sem utilizar uma mente mestra.
A partir do momento que eu reúno uma ou mais pessoas num determinado objetivo, um desejo que esse grupo tem, eu tenho formado ali uma mente mestra. Mas é fundamental ter o que? Harmonia. Duas mentes nunca se juntam sem criar ali a gente chama de terceira força. A partir do momento que eu coloco duas ou mais mentes juntas ali, eu vou criar uma terceira força, que a gente chama de mente mestra. Ela é invisível, é intangível, tá? Ela vai ter característica de uma terceira mente. A mente humana é uma forma de quê? De energia, de poder, sendo que parte dela a gente pode considerar aí de natureza espiritual. Então, quando o grupo de cérebros se coordena e funciona em harmonia, né, tem que ter harmonia fundamental, o aumento de energia de cada cérebro ali, gerado por essa aliança, passa a estar disponível para todos os cérebros desse grupo. Ou seja, a gente não consegue, é intangível, a gente não consegue enxergar. Mas você, quando está nesse ambiente, nessa frequência, você vai captar energia dos outros cérebros ali que estão juntos no mesmo objetivo. Então, as pessoas, elas assumem a natureza, os hábitos, né, e a maneira de pensar daquelas com que se associam, no espírito de simpatia e harmonia. Então, por isso que é importante ter harmonia. Não adianta nada eu ter um grupo de pessoas ali e elas não ter harmonia. Não vai funcionar a mente mestra. A mente mestra, para ela funcionar, tem que ter harmonia no grupo. As pessoas têm que se conectar, têm que debater o objetivo e aí sim vai conseguir acelerar, né, os resultados. Então, quando duas ou mais pessoas coordenam esforços, né, dentro de um espírito harmônico e trabalham em direção ao objetivo, elas vão o quê? Elas vão se colocar por meio dessa aliança, né, em tal posição que conseguem absorver o poder diretamente desse grande estoque universal que é a inteligência infinita. Essa terceira mente vai criar o que? Essa inteligência infinita. Então, esse poder da mente mestra, ele é fundamental. Essa é a maior de todas as fontes de poder, o grupo de mente mestra, né? É a fonte ao qual o gênio, a pessoa que é gênio, recorre. É a fonte a qual todo grande líder recorre. Todo grande líder, você pode ver que ele tem conselheiros, ele tem pessoas que vai reunir com ele ali. Ele cria o quê? Um grupo de mente mestra. Então, às vezes o líder pode até estar consciente disso ou não. Ele vai recorrer a isso, mas às vezes ele nem vai perceber que ele tem um grupo de mente mestra. Mas ele vai recorrer a esses conselheiros. Então, quando a riqueza ela toma o lugar da pobreza, por exemplo, isso geralmente acontece devido a planos bem concebidos e executados. Não tem como a pessoa conseguir prosperar se ela não tiver planos bem concebidos e executados. Já quando a gente fala da pobreza, ela não tem que planejar nada. É fácil ser pobre, é fácil não prosperar. Então não precisa de ajuda de ninguém, né? Porque a pobreza ela é impiedosa, ela toma todo o espaço. Por isso que a gente não pode deixar espaço para ela. Já quando a gente fala da riqueza, ela é tímida, ela precisa ser o quê? Atraída, a gente precisa atrair. Então qualquer um tem o direito de querer ser próspero. Aliás, a maioria das pessoas querem, mas às vezes fala que não. Mas todo mundo no fundo quer. Então, poucos fazem ali um plano bem definido, né? Muita gente sabe que pouco sabe que um plano bem definido é somado a um desejo ardente de riqueza, né? Quando eu tenho um plano bem definido, com um desejo ardente, é o único caminho confiável que se pode para acumular dinheiro, né? Eu tenho que ter um desejo, primeiro passo, tenho que querer muito, e eu tenho que ter um planejamento, um plano bem definido, para mim conseguir alcançar esse objetivo. E o grupo de mente mestra é um grupo de pessoas ali que vai ajudar a gente a conquistar esse objetivo e ter resultados melhores. Isso é fundamental. Então você cria esse grupo, no ambiente que você está, esse grupo tem que ser harmônico, tem que ter um objetivo, e esse objetivo tem que principalmente beneficiar todos ali que fazem parte desse grupo de mente mestra. Não só a pessoa que teve a ideia, mas fazer com que todos se beneficiem, todos tenham resultados de acordo com aquele desejo e de acordo com o planejamento que foi traçado. Ok? Forte abraço.